Corinthians teve 5 jogadores convocados nessa data FIFA. O Hugo Souza, para a seleção brasileira, José Martínez, para a seleção da Venezuela, Ángel Romero, para a seleção paraguaia, Félix Torres, no Equador, e Memphis Depay, para a seleção holandesa. Com exceção do Memphis, todos os outros, pelas eliminatórias sul-americanas, jogam no dia 9, que é justamente na véspera do jogo decisivo contra o Atlético Paranaense, quarta-feira que vem, na Neoquímica Arena, nas quartas de final da Copa do Brasil, jogo que vale vaga na semifinal. O Memphis, ele tá jogando pela Holanda, nas eliminatórias europeias, e joga dia 7, no domingo, isso. Portanto, o Memphis não tem problema nenhum, inclusive deu assistência no empate realizado nessa quinta-feira. Então, o Memphis não vai ter problema nenhum, ele joga no domingo, volta a tempo para se apresentar e na quarta-feira entra em campo contra o Atlético Paranaense. Os outros 4, aí a gente tem que analisar caso a caso. O caso mais crítico é o do Hugo Souza. Por quê? Porque o Hugo, ele é titular do Corinthians, ele não é titular da seleção brasileira. O Ancelotti disse que está fazendo testes. Só que a gente tem um jogo em El Alto, na Bolívia, na terça-feira. Por isso que eu falo, cara, essa data FIFA é uma mentira, né? Ah, não, a gente vai parar o calendário para a data FIFA. Aí faz um jogo na véspera. Ou seja, na verdade não é que faz um jogo na véspera. A CBF marca um confronto no dia seguinte ao confronto da data FIFA. Não faz nenhum sentido. Porque vamos imaginar que o Hugo Souza ou qualquer jogador, um jogador de linha, por exemplo, ele fosse titular na terça-feira. Ele não teria como entrar em campo na quarta. E aí desfalcaria o time num confronto decisivo de uma competição tão importante como a Copa do Brasil. Detalhe, esse jogo do Corinthians com o Atlético estava marcado para quinta-feira, dia 11 de setembro. Na semana passada, simplesmente, eles anteciparam para quarta, dia 10, por conta dos acordos, né, dos direitos televisivos e, enfim, do calendário da CBF. Mas, gente, qual é a programação, planejamento? Provavelmente, até falei na live e já tinha gente que saltou ali, naquele recorte pequeno de uma live, de um jornalista, de um torcedor que comentou ali. Vocês imaginem o quanto isso não aconteceu. De alguém que provavelmente se planejou, pediu folga para o chefe, comprou passagem, hospedagem, organizou férias daqui a pouco, e aí os caras, não, o jogo não vai ser mais na quinta, vai ser na quarta. E aí o cara tem que mudar tudo e tal. Você vai em qualquer competição nos Estados Unidos, para você comprar um ingresso de uma partida, tá lá, hora, dia marcado, daqui 1 ano, praticamente. Cara, por quê? Porque os caras sabem, né, que você precisa de planejamento, de estrutura. E no caso do futebol brasileiro, isso não existe. Então, assim, é uma falácia essa data FIFA e o nosso calendário. Aí você tem um jogo de data FIFA na terça e um confronto decisivo de Copa do Brasil na quarta. Eu vou falar um negócio. O Corinthians deu sorte, tá? Por quê? Porque o José Martínez não é titular, ou até era, mas não vem jogando e tal. O Romero não é titular, o Félix Torres não é titular e o Memphis joga só no domingo. Então deu sorte, inclusive. Porque o Hugo Souza, repito, não é titular. Agora, vamos imaginar que o Ancelotti coloque ele de titular porque quer fazer um teste no jogo contra a Bolívia na altitude na terça. Complica. Por mais que seja goleiro, e a gente sabe que o nível físico é diferente, mas é o risco. Eu acho difícil que ele vá fazer isso, mas enfim. O Corinthians planeja um voo fretado para o goleiro, ainda na madrugada. A seleção também fretará um voo na madrugada, mas esse voo volta para o Rio de Janeiro. O Hugo chega num voo fretado, portanto, na madrugada em São Paulo e já se apresenta com os demais companheiros e entra em campo só na quarta-feira às 9h30 da noite. É essa forma que o Corinthians entendeu para trazer o Hugo Souza o quanto antes, para que ele chegue em São Paulo e se apresente e concentre com os demais companheiros. Na ida, ele mesmo disse que jogaria o jogo da volta sem problema nenhum, o goleiro Hugo Souza, que é a maior preocupação. O José Martínez, ele tá com uma fratura na mão. Foi convocado mesmo assim e até estava suspenso para o primeiro jogo. No segundo jogo da Venezuela, se ele entrar em campo é porque ele tem condições, e aí dificilmente ele vai poder jogar pelo Corinthians. Se ele não entrar em campo,
Talvez ele não tenha condições de jogo. E acho que o Corinthians nem está contando muito com ele. E não vai fretar voos dos demais exatamente por analisar caso a caso. O Martínez dificilmente vai ser utilizado, o Dorival dificilmente vai contar com ele. E o Romero vai depender dos minutos que ele vai entrar em campo, se é que vai entrar, na terça-feira pelo Paraguai. O mesmo vale para o Félix Torres, que também nem está sendo tão utilizado, estava sendo utilizado até numa substituição na lateral direita, mas nem isso no último jogo ele acabou entrando exatamente pela contestação, pelos últimos jogos muito ruins. Então o Dorival não deve estar contando nem com o Félix Torres, nem com o José Martínez e nem com o Ángel Romero.